Então, quando eu ler, você lê comigo. Quando eu parar, você para pegando a explicação. Nós vamos aqui nesses estudos falar um pouquinho da história de Davi também. Vamos lá. Bom, estamos aprendendo que a lealdade ela é muito importante para a nossa vida como cristãos. E principalmente para o crescimento do reino de Deus. Então, veremos agora alguns estágios da deslealdade. Pois não podemos nos esquecer de que a deslealdade ela vai se desenvolvendo dentro do indivíduo como uma semente plantada que vai crescendo a cada dia a partir de comportamentos que vamos adotando ou que achamos serem normais. Eu até grifei, você pode pegar uma caneta para anotar o que é importante nesse estudo para você, anotar os versículos que nós vamos falar também. Por favor, olha o que eu grifei para você, o que está escrito? Não deixe essa semente crescer dentro de você. Lembre-se do que diz a Escritura, Lucas capítulo 22, versículo 3. Olha o que eu botei aqui o versículo para facilitar. Até grifei já essa parte, né? Entrou, porém, Satanás. Em quem que ele entrou? Em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número de quem, queridos? Dos 12. E o que é o mais interessante que você tem que perceber, que é o que nós vamos estudando aqui aos domingos, também nessa lição de hoje, da deslealdade, que é a lição 2, que quando o demônio entrou no Judas, o Judas não manifestou. O Judas não fez, e botou as mãos para trás todo torto. Não, o Judas continuou normal, continuou andando com Jesus. Só que o diabo entrou aonde? No coração do Judas. Quando ele entra no coração, ele vai dominar os seus pensamentos, suas atitudes, seu comportamento. O Judas foi lá, negociou com os sacerdotes a entrega do Senhor Jesus por 30 moedas. O Judas estava participando da Santa Ceia com Jesus. Sentado na mesa, Jesus serviu ele. Ele foi capaz de olhar para o mestre, mestre, tal, falou alguma coisa com as moedas, com tudo combinado, pronto para entregar Jesus. E quem é que estava usando ele? O diabo. Ele manifestou? Não. Ele virou os olhos? Não. Então, eu costumo dizer que nesse tempo todo que eu tenho caminhado com Jesus e observado muitas coisas, é que o pior demônio não é aquele que manifesta quando a pessoa vem, o pastor chama na frente do altar, manifesta, o pastor manda embora. Esse aí já está derrotado. O pior demônio é aquele que a pessoa entra e sai da igreja, mas ele nunca manifesta. Mas ele está sempre aonde? Sempre ao redor, sempre agindo aonde? Na mente, no comportamento, numa área onde a pessoa não muda. Ou às vezes no coração, fazendo a pessoa ter uma maldade no coração dela, ter uma atitude errada, um comportamento que está fora da palavra. Esse é o perigoso, mas nós temos que nos libertar. Por isso que eu estou pregando para você sobre esse princípio muito importante de ser leal, de ser um cristão fiel ao seu ministério, ao seu pastor, à sua igreja. A gente precisa ser esse cristão fiel, porque Deus procura os fiéis dessa terra. E nós temos que ser fiéis. Quem é que vai ser fiel? Nós temos que ser essas pessoas fiéis. Agora segue comigo, vamos continuar aqui. Olha a explicação que eu coloquei no estudo para nós. Não se esqueça de que Satanás ele não conseguiu tocar em Jesus. No entanto, ele começou a usar aqueles que estavam à sua volta. Além do que, quando Satanás entrou em Judas, ele não revirou os olhos, coloquei até entre aspas, né? Ou se manifestou, mas deixou o inimigo entrar aonde, queridos? No coração. Assim dominando seus pensamentos e atitudes. O diabo muitas vezes não consegue tocar no pastor, na família dele. Então ele tenta agir, primeiro não vai agir, tentar agir no corpo de obreiros. Usando um, usando o outro. Se não conseguir agir nos obreiros, ele tentará usar algum membro da igreja. O que eu escrevi para você? Não permita que isso ocorra com você. Que o inimigo use você no meio dos membros. Aí às vezes um membro começa a ficar rebelde. Vou sair da igreja. O pastor está pregando doutrina estranha. Essa palavra eu não gostei. Normalmente a pessoa não gosta da palavra quando toca numa ferida, né? Quando bate numa ferida ou numa coisa que a pessoa tem que melhorar ou ela tem que mudar. Se a pessoa não está aberta para mudança, normalmente ela vai falar, não gostei dessa palavra. O pastor está com umas doutrinas malucas aí, pregando uns negócios, eu dei uma examinada na Bíblia e não é bem assim como o pastor está falando. Porque tem alguma coisa que às vezes a pessoa não quer mudar. Ela não quer ser transformada por Deus, Deus está tocando nela. Mas não permita que isso ocorra em você. Vamos lá. Estágio da deslealdade. Por que é importante aprender sobre isso, pastor Luiz? Vamos olhar? É importante conhecer os estágios da deslealdade por 2 motivos. Primeiro, para você identificar e eliminar qualquer tendência à deslealdade aonde? Primeiro em si mesmo. Se nós observarmos, o que o pastor está pregando ali é o que eu faço.
O que o pastor está pregando, o exemplo que o pastor deu, olha, eu já fiz isso, então estou observando em mim, eu preciso mudar. Eu não posso continuar assim, eu tenho que melhorar, porque se eu continuar por essa estrada, é uma estrada que no futuro eu vou acabar ficando longe de Deus. Segundo, primeiro, para identificar em mim. 2, continua. Segundo, para detectá-la nas pessoas aonde? Ao meu redor. Porque às vezes, não, pastor, eu não estou tendo esse comportamento, mas é bom aprender, porque às vezes tem um irmão que eu gosto muito dele, penso que ele é super de Deus, estou levando ele até na minha casa, mas eu começo a observar que o pastor está pregando, os exemplos que o pastor está dando, esse irmão pratica. Então eu estou observando que, não dá para me aproximar muito desse irmão, porque as más conversações corrompem o quê, queridos? Os bons costumes. 1 Coríntios 15, versículo 33. Então, se eu ficar acompanhando essa pessoa, se ela está sendo uma pessoa desleal, porque eu vi o pastor fazer o estudo, eu vi o pastor pregar, eu vi os exemplos que o pastor deu, eu acompanhei tudo, estou vendo tudo isso nesse irmão. Se eu continuar andando com ele, ele vai passar, isso que está nele, ele vai passar para quem? Para mim. E você já viu como é difícil ensinar coisas certas para as pessoas e fazer com que elas mudem e façam as coisas certas. Mas é muito fácil você corromper uma pessoa e ensinar as coisas erradas para ela. Quem é pai ou mãe vai me entender. Você criou o seu filho desde pequeno, ensinando princípios bons, importantíssimos para o seu filho, e ele está lá, tal. Aí chega na idade dele ingressar na escola, ele está com idade escolar. Então chega um momento que ele vai ingressar na vida escolar. E ele vai, às vezes, para a primeira série e tal. Aí o que você observa? Que daqui a pouco ele se junta com um grupinho que não é tão bom, não. E, irmãos, você se impressiona que em 2 meses, parece que o que você levou 6, 7 anos para ensinar o seu filho, parece que ele desaprende, já chega te chamando de coroa, já quer chegar na hora que ele quer, já te desrespeita, começa a fazer coisas que ele nunca... E a gente fica impressionado, nossa, pastor, eu levei 6 anos para ensinar o meu filho a fazer coisas certas, honestidade, pessoa boa, e em 2 meses, parece que essa turma mudou a cabeça dele. É assim ou não é? Para ensinar as coisas certas demora, mas para a pessoa mudar e começar a aprender tudo errado e pegar o que é errado, irmão, é pouco tempo. Pouco tempo a pessoa desaprende tudo que aprendeu de bom. Vamos lá, continue comigo. Agora, não podemos nos esquecer de que tornar-se uma pessoa desleal, o que é, queridos? É um processo, isso não é água para o vinho, não é de uma hora para outra, isso é com o tempo. Pode vir da criação, às vezes alguns comportamentos que recebemos, que deveríamos ter deixado para trás, não deixamos. Pode vir por aquilo que você foi passando, não foi cuidando do coração, mas simplesmente eu fui deixando os princípios bíblicos. E fui preferindo ficar com qualquer outra coisa, menos o princípio. Então eu perdi aquela inocência, aquele amor. Agora vamos lá. Pois a deslealdade não se desenvolve da noite para o dia. Preste muita atenção em cada estágio que nós vamos estudar. Hoje eu vou estudar com você 2 estágios, tá? O primeiro tá ali, ó. Pode pegar. O que diz no seu título? Espírito o quê? Independente. Nós vamos entrar na história do rei Davi. Quem é que já ouviu falar do rei Davi? O rei Davi tinha um general. Eu quero falar um pouquinho com você sobre o general do Davi, chamado Joabe. Guarda esse nome. O general do Davi, o nome dele era Joabe. Guarda esse nome. Esse é o nome do general do Davi. E eu vou falar um pouquinho do filho do Davi, o Absalão. Você já deve ter ouvido falar. O Davi tinha vários filhos, Absalão, Salomão, Adonias. Vamos falar do Absalão. Vou entrar um pouquinho na história bíblica com você, tá? Para você ver esse espírito independente. Nós vamos falar do Joabe. Já vou fazer um resumo antes de entrar. Quem era o Joabe? Um dos melhores generais que você vai ver na história bíblica. Um guerreiro, bom estrategista. Ele sabia organizar as tropas, ele conquistava a cidade sozinho, sem o rei ir. Ele conseguia conquistar aquelas cidades, dominar para o rei. Ele era muito bom. Sabe que, não sei se você, de ler a Bíblia, você deve ter passado já. Há uma lista que eles chamam dos valentes de Davi. Quem é que já ouviu falar sobre isso? E lá estão o nome de todos os guerreiros de Davi importantes. Mas sabe o que eu quero te dizer? Qual o nome que eu disse para você agora? Esse nome não está lá. Ele era o general do exército do Davi. General, irmão. Conquistou cidades, comandou as tropas do Davi, comandou os guerreiros do Davi. Joabe. Mas o nome dele não está na lista dos valentes. Ele era talentoso, habilidoso, olha, estrategista, bom de guerra.
Mas por que o nome dele não está lá, pastor? Porque nós vamos entrar na história. Ele era desleal. E Deus não botou o nome dele na lista dos valentes. O seu nome tem que estar na lista para você entrar no céu. E só vai estar na lista quem é leal e quem é fiel. Não importa o que nós fazemos, o quanto conquistamos, o quão bons somos naquilo que fazemos. Se não for leal, Salmo 101, versículo 6, Deus diz: os meus olhos procuram os fiéis dessa terra. Salmo 101, versículo 6. Se eu não for uma pessoa leal, eu posso estar andando com um grande rei, com um grande homem de Deus, mas posso acabar não sendo salvo, porque eu tenho um comportamento desleal. Eu posso estar na melhor igreja, posso ter o melhor pastor e não entrar no céu, porque eu não era leal. Então estou ensinando para você um princípio que muda a sua vida em qualquer área. Vai te ajudar nas finanças, trabalho, na vida pessoal, vai te ajudar em tudo. Então vamos lá, continua comigo. Vamos entrar nessa história do Joabe e o espírito independente, tá? Vou te explicar o que é essa coisa de espírito independente. Lê comigo. O espírito independente seria aquela pessoa que pertence a uma igreja, mas ela acredita ser autônoma nesse contexto, pois ela permanece nesse grupo. No entanto, ela faz o que ela quer, a despeito das instruções recebidas. Por exemplo, o pastor diz: todos jejuaremos por um propósito no domingo. Contudo, tal pessoa, ela pensaria assim: já decidi que jejuarei na quinta e ponto final. Não vou fazer o que o pastor disse, pois acho melhor o dia que eu escolhi. Outro exemplo seria quando o pastor dá uma ordem, porém essa pessoa chega até você e ela lhe diz: olha, você não precisa fazer tudo o que o pastor lhe diz. Faça como eu. Tire suas próprias conclusões e faça o que você acha que deve ser. Tem pessoas que vão te dizer: tu não tem que obedecer tudo que o pastor fala, tudo que a igreja diz, tu é livre. Tu não tem que dar satisfação para os homens. Essas pessoas gostam de falar isso. Amém? E elas são capazes de olhar para você e dizer assim: e eu tenho temor a quem? A Deus. Não tem. Porque se eu não respeito o pastor, não respeito o meu ministério, não respeito a minha igreja, quando eu digo que eu respeito a Deus é mentira. Se eu não consigo respeitar quem representa o meu Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas. Se ouve frases assim, é bom você se afastar um pouco, orar, abençoar essa pessoa para que ela mude, tá? Continue comigo. Tome muito cuidado com esse tipo de pessoa. A insubordinação e a independência andam juntas. Não há nada de errado em pessoas que possuem iniciativa. Todavia, elas devem satisfação aos seus superiores e à sua organização. Por exemplo: pastor, eu não estou satisfeito, eu quero sair da igreja. Bom, primeiro ponto, a gente não sai da igreja sem falar com o pastor. Você pode falar o que você quiser, que Deus te dirigiu, não importa o que você vai falar. Não importa o que você vai dizer. Uma coisa é o que você diz, outra coisa é o que a Bíblia diz. E a gente deve respeito às autoridades. A pessoa vai sair da igreja, não importa qual seja o motivo. Ela, no mínimo, deveria pessoalmente, porque isso é uma coisa muito séria, isso não se fala por WhatsApp, por mensagem, qualquer coisa. Chegar no pastor e conversar: pastor, é isso, é aquilo, é tal coisa, tá bom? Quero ficar em paz, tal. Isso se chama respeito. Isso se chama educação. Amém? Quem é educado aqui? Isso se chama respeito, educação, e isso é ter temor. Qualquer coisa que a pessoa faça fora disso, ela não teve respeito, ela não teve educação, ela não teve temor. Não importa quem seja o seu pastor. Amém? Mesma coisa se você vem de outra igreja. Quase todas as pessoas que vêm de outra igreja conversar comigo, eu pergunto para elas. Se ela vier até mim e me disser: pastor, estou saindo da minha igreja. Você já conversou com o seu pastor? Eu sempre falo isso para a pessoa. Você já falou com o seu pastor? Porque é feio a pessoa sumir como um bandido. A gente não faz isso. Isso não é atitude de um cristão. Isso é atitude de alguém que está errado ou que está rebelde. Não de um cristão que está andando com quem? Com Jesus. Aí depois, lá na frente, irmãos, a pessoa tem uma colheita ruim, coisas erradas acontecem na vida dela. Ai, Deus, por quê? Que injustiça. Calma. Você esqueceu das sementes que você plantou, mas o mundo espiritual não. E a gente precisa ter respeito. Amém? Isso é muito importante, a gente ter essa submissão, ser obediente. Isso faz a nossa vida ser abençoada. Quem quer ser abençoado? Então, a gente não pode ser insubmisso, tá? Vamos lá? Temos que cuidar quando não gostamos de fazer nada que a igreja nos propõe. Como o quê? Às vezes tem um culto, a pessoa não gosta. Tem um passeio, não, eu não participo de nada. Tem gente que não participa de nada. Alguma coisa é bom de você se envolver. Reuniões especiais. O que é uma reunião especial?
a um culto, por exemplo, 3 dias de poder, reunião dos homens, das mulheres, uma reunião especial. É bom a gente se envolver, uma vigília, que mais? Eventos, vigílias, caminhadas, evangelismo, campanha. A gente precisa se envolver com a igreja. O problema surge quando nós queremos fazer o que nos vem ao pensamento e não o que a nossa liderança nos propõe. Se algo lhe foi negado, leia em voz alta todo mundo, não passe por cima do não de... Ah, mas eu quero e não sei o quê, mas não tem nada de errado. Irmão, não faça isso. Ah, mas eu vou, pastor, ninguém manda em mim, eu não devo satisfação aos homens. Ah, eu faço o que eu quero. Eu estou seguindo Jesus, não sigo o homem. Não faça isso, irmão. Isso está errado. Você tem que ser submisso. Isso aconteceu. Eu vou terminar de ler e vou te dar um exemplo. Mesmo que aos seus olhos a sua proposta pareça ser algo muito bom, ouça o seu pastor. Ele é um homem de Deus, é o anjo do quê? Da igreja. Vou te dar 2 exemplos. Lembrei de um agora, Deus fez eu lembrar. O primeiro exemplo foi um irmão de uma outra denominação. Em Porto Alegre nós tínhamos a liberdade num hospital de ficar 2 horas fazendo visita no hospital inteiro. Só não entrávamos em CTI e UTI. Mas nos quartos, leitos que as pessoas estavam, poderíamos entrar. Não importava a denominação que nós tínhamos. Podíamos lá levar uma palavra e normalmente ia só os evangélicos. Então a nossa Igreja da Graça tinha um grupo muito forte nesse hospital. Eu ia muitas vezes até lá. Depois, quando fui o pastor lá perto, também a gente fazia visitas. E o que ocorreu? Eu me lembro que uma vez eu fui até com um grupo de obreiros que era da sede. Tinha um irmão da sede que dizia, pastor, vamos lá. Se eu não me engano, eu comecei com esse grupo. Aí, um dia um irmão de outra denominação resolveu ele fazer um trabalho, sem falar com o pastor, sem pedir autorização, sem falar nada, sem ninguém estar de cobertura espiritual de ninguém. Foi sozinho. Ah, Jesus mandou, eu vou, eu faço a obra, eu não presto conta para o homem, eu faço o que eu quero, eu que mando em mim. Uma pessoa que está numa igreja, mas é espírito independente. Ele fez uma oração para uma pessoa no leito, manifestou um demônio. Irmão, a pessoa ficou manifestada no leito, ele foi embora. Não expulsou o demônio, acho que ficou com medo, não sei se saiu correndo. Quando chegaram os enfermeiros médicos, eles não sabem que é coisa espiritual. Foi decretado, proibido. Nenhuma igreja evangélica mais entra nesse hospital. A não ser que um familiar solicite, porque a entrada era livre. A gente chegava no quarto, como é que eu chegava? Eu, opa, tudo bem, sou fulano, não me lembro se era obreiro ou pastor nessa fase, ou ministro, não me lembro agora. Eu estou aqui, sou o pastor Luiz da Igreja da Graça. Queria perguntar, alguém no quarto aqui aceita oração, uma palavra? Fulano, eu aceito. Eu ia lá naquele leito. Aí o outro, eu aceito. Assim a gente ia, com educação, só para aquele que dizia, eu aceito. Você pregava, às vezes o outro que não queria estava ouvindo também. Mas ele foi lá e fez uma coisa, fechou a porta para todo mundo, irmão. Agora, o pastor dele não tem nada a ver, a igreja dele não tem nada a ver. Aí vão começar a falar mal, a igreja não tem nada a ver com a igreja. Ele não representa a igreja, porque ele não tinha autoridade, ele foi fazer uma coisa que deu uma confusão. Vou te falar de outro negócio que aconteceu na minha, então. Tinha vários jovens na minha igreja, eles resolveram fazer um trabalho com morador de rua. Só que eles a recém tinham se convertido. Chegaram para mim e começaram a fazer o trabalho, nem falaram comigo. Começaram aí nas ruas e tal. Falei, pessoal, o dia que eu descobri, eu chamei eles e falei, queridos, deixa eu falar com vocês. Sei que vocês têm amor por Jesus, mas vocês estão começando agora. E eu vejo que vocês não estão preparados para esse trabalho, porque espiritualmente ele é forte. Dependendo do local que vocês for, vocês não vão estar bem. Vocês vão enfrentar demônios que hoje vocês não têm condição espiritual de vencer. Não, pastor, tudo bem. Deus abençoe. Não quer conversa. O que aconteceu? Começou a dar problema, um querer se desviar, o outro para cá, o outro para lá. Poucos meses já começou a dar uma confusão ali. Porque eles estão entrando numa batalha espiritual que às vezes espiritualmente a pessoa não está preparada. Às vezes a pessoa quer, ela tem vontade, mas já diz o ditado, querer... Quem é que conhece esse ditado aí? Querer não é? Às vezes a pessoa, pastor, eu quero muito ser um obreiro. Não, tudo bem, quando chegar a hora a gente vai chamar você, você vai se apresentar. Às vezes a pessoa quer, mas eu cuido muito isso. Será que espiritualmente você está pronto agora? Porque se você não estiver pronto, às vezes você vai se machucar. E daí quem colocou você que vai responder pela sua alma. Amém? Vai responder pela sua alma. Como aquele grupo, falei, pessoal, eu acho que vocês não estão prontos. Então você tem que só tomar esse cuidado. Não é errado, eu quero. Então, o que você faz? Vai lá e conversa com o pastor. Pastor, eu quero fazer um evangelismo no meu bairro. Posso? Claro. Às vezes a gente vai te dar até material, vamos te apoiar. Amém? Depende do que for. Mas agora, se eu ouvir não, tem que ser o quê, pessoal?
Não, a gente tem que ser obediente. Vamos lá, a última frase ali da página 5. Mesmo que o seu pastor lhe tire de alguma função, às vezes a gente pode acabar perdendo uma função que você exercia na igreja, Deus sabe o que ele está fazendo. Ou lhe dê algo para fazer. Às vezes quando a gente ganha algo para fazer, a gente sempre se acha incapaz. Mas sempre saiba que se Deus te colocou, ele vai te dar capacidade, tá? Ele é o anjo da igreja. Vamos para a página 6. Ele é o anjo da igreja e assim devemos nos submeter às autoridades constituídas por Deus. E querendo você ou não, seu pastor foi escolhido por Deus para estar onde ele está. Normalmente a gente não escolhe para onde vai. Deus dirige o nosso líder, ó, você vai para o lugar tal, você vai para o tal, o líder vai orar, e Deus dá a direção e Deus faz a obra. Amém? Agora continue comigo, vamos falar do Joabe. E pastor, o senhor pediu para estar nessa igreja? Não, nunca pedi, nunca imaginei que eu ia vir para cá ser o pastor daqui. Eu sempre trabalhei para a região metropolitana, depois fui para a Serra, nunca imaginei para onde eu iria. Mas eu me lembro que Deus deu uma palavra dizendo, ó Luiz, eu vou te levar para outro lugar. Eu falei, tá bom Deus, estou na tua mão aqui, fica à vontade. Aí ele deixou passar uns meses, acho que ele foi me preparando, e eu tive um sonho, irmão, você não vai acreditar o sonho. Falei para minha esposa que eu entrei num carro e ia e não chegava nunca. Que era um lugar muito longe. E você sabe que de Caxias até aqui dá umas 6 horas de carro. É uma viagem, né, pessoal? Eu pensei, nossa, para onde vamos mandar? Será um lugar muito longe. Até falei para minha esposa, ela disse, ai, tá amarrado muito longe, onde que é? Quando eu acordei, eu falei para ela, olha, eu tive um sonho essa noite, foi uns meses antes de vir para cá. Falei, olha, eu tive um sonho, Deus falou comigo que ia me trocar e agora me deu um sonho, que eu andava e não chegava. Falei, acho que é longe, hein? Vamos se preparar. Vai para algum lugar longe. Falei, e a gente foi de carro, então era uma viagem longa. Eu falei para ela, e é longe, né? Caxias aqui dava 6, quando ela vinha me visitar, o tempo que ela ficou distante, dava 8 horas de ônibus para ela. Vamos lá, segue em frente. Então Deus sabe o que ele faz. Vamos falar desse general. Lembra o nome que eu falei para você? Qual era o nome que eu te disse que era o general de Saul? Joabe. Agora você presta muita atenção, porque ele estava junto com Davi, mas não era leal a Davi. E ele só acabou perdendo pela atitude que ele teve. Joabe, aquele que fazia somente o que ele queria. Vamos lá? Quando o rei Davi fez as pazes com Abner. Pastor, quem é o Abner? Vou te explicar, está aqui entre parênteses. Ó. Ele era o general do rei Saul. Enquanto Saul estava, você sabe que Saul morreu, né? Então, enquanto Saul estava vivo, Abner chegou a guerrear contra o Davi. Por quê? Porque ele era general de Saul. E o Saul estava contra o Davi, ele obedecia o rei. Quem fosse o rei, ele iria obedecer. O que aconteceu? Joabe, general do Davi, ficou furioso e planejou matar a quem? Abner. Mesmo sabendo que essa não era a vontade de quem? Ele sabia que o Davi não queria matar o Abner, porque o Saul já tinha morrido. E o problema do Abner não era com o Davi, é que ele respondia para o Saul. O Joabe, general do Davi, queria matar o Abner, mesmo sabendo que o rei disse, não é para matar. Tem muita gente assim, sabe que não tem que ser feito, vai lá e faz. Não podemos ser as pessoas. Vamos ler os versículos, 2 Samuel, capítulo 3, versículo 20, 21, 26, 27. E foi Abner a Davi em Hebron, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele estavam. Então disse Abner a Davi, eu me levantarei e irei, ajuntarei ao rei meu senhor todo Israel, para fazer acordo contigo, e tu reinarás sobre tudo que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele se foi em paz. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. E diz mais o texto sagrado. Voltando, pois, Abner a Hebron, Joabe o levou à parte à entrada da porta para lhe falar em segredo, e feriu ele pela 5ª costela, e ele morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. Ele matou o homem que o rei disse que ele não deveria matar. Ele desobedeceu. Vamos aqui? Em outra ocasião, o rei Davi instruiu seus homens a não matarem o seu filho Absalão, que o destituíra de seu trono. Porém, Joabe, seu general, o que ele fez, queridos? Não obedeceu. Olha que pessoa insubmissa, desobediente, desleal. Ele está do lado do rei dizendo sim, senhor, para o rei, mas fazendo tudo ao contrário do que o rei falou. 2 Samuel 18, do versículo 11 ao 14. Vamos ler? Olha com o pastor. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber, por que o viste? Por que o não feriste logo ali em terra?
Forçoso seria eu dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, eu não estenderia a minha mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, e a Abissai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de vós de tocar no jovem Absalão. Ainda que cometesse mentira a risco da minha vida, nem por isso coisa alguma eu esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo. Tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do que, pessoal? E o que o Davi disse? Que não era para matar o Absalão. O que o Joabe foi lá e fez? Matou. Você viu que tudo que o rei falava, na frente do rei ele dizia: sim, senhor. Mas nas costas do rei, o que ele fazia? Ia lá e matava. Uma pessoa assim, ela é perigosa. A gente tem que tomar cuidado. Agora continue. Joabe também sabia que Davi desejava que quem reinasse, pessoal? Salomão herdasse o trono. Mas o Joabe, ele ajudou a Adonias, outro filho do Davi, a subir aonde? Ao trono. Você vê, ele fazia tudo o contrário que o rei queria. Continue. Então Adonias, filho de Agide, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros, cavaleiros, 50 homens que corressem adiante dele. E tinha entendimento com Joabe. Entendimento com quem? Joabe. Anote aí esse versículo. Ele tinha entendimento com quem? Joabe. E o Joabe sabia que não era para Adonias reinar, era para Salomão. Ele tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais, marca aí com a sua caneta o versículo, o que eles fizeram? O ajudavam. O rei mandou ajudar ele? Não. Fazendo tudo o contrário. Seguindo Adonias. Agora leia comigo o entendimento que eu coloquei. Você consegue perceber que Joabe estava com Davi, porém não obedecia ao seu líder, mesmo sabendo a vontade dele. Não se torne um Joabe. Não faça nada sem o seu líder saber. Não ache que o seu pastor não tem mais nada a lhe ensinar. Seja submisso ao seu líder, procure-o sempre quando precisar saber a orientação dele, a visão dele sobre a sua situação, ou sobre algo que você deseja fazer. Não se esqueça do que diz a santa palavra de Deus. Vamos lá para a página 7, Romanos 13, versículo 2. O que diz a palavra, queridos? Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos. O que eles trarão, queridos? Agora vamos voltar e fazer um resumo dessa passagem aqui do primeiro estágio. São importantes. Eu tenho mais estágios para te mostrar que nós vamos aprofundar nas próximas reuniões. Observa. O Joabe tinha tudo para ser um grande valente. Para ser o primeiro de todos os valentes que o Davi tinha. Ele não ficou entre os 3 primeiros. O nome dele não está nem de último valente. Mas ele tinha tudo, era um grande general. Era um grande comandante, sabia comandar as tropas, ele sabia organizar o exército no campo de batalha, ele conquistava, ele venceu reinos, os soldados obedeciam a ele, só que ele tinha um grande problema. Ele era desleal. Ele tinha um espírito de insubmissão, de rebeldia, de fazer o que ele achava que tinha que ser feito. O rei dizia, faça isso, ele fazia tudo ao contrário. O rei dizia, faça aquilo, ele fazia tudo ao contrário. Então esse é o cuidado. Irmão, para entrar no céu, o nosso nome também vai ter que estar na lista. E quem é que vai estar na lista? Quem é fiel. Salmo 101, versículo 6. O Senhor procura os fiéis dessa. Temos que nos tornar fiéis. Tirar do nosso coração tudo isso de infidelidade de dentro de nós e voltarmos a sermos fiéis a Deus. Vamos para o segundo estágio, que é a ofensa, queridos. Por que a ofensa é tão importante? Porque a ofensa me leva para a deslealdade, se eu não me curar. Se eu não buscar a minha cura, se eu não liberar o perdão, eu vou acabar me tornando desleal. A maioria das pessoas que saem da igreja, elas saíram porque elas se ofenderam com alguma coisa. Mas pastor, por que eu me ofendi? Bom, o primeiro ponto é algo que a gente também precisa pensar. Para mim me sentir humilhado, eu preciso ter orgulho. Se eu estou ofendido, é porque o meu coração também tem orgulho. Porque quando você é humilde, muito dificilmente você se sente humilhado. Muito dificilmente alguma coisa ofende você. Às vezes alguém até vai dizer, fulano, tu não ficou ofendido? Você vai dizer não. E às vezes aquela pessoa ficou ofendida por você. Mas aí você tem um coração mais humilde e você não se ofendeu. Às vezes você nem vai dar bola para aquilo. Então essa questão também da gente se ofender, se magoar muito fácil,
é às vezes o nosso ego que acaba sendo ferido por qualquer coisa. A gente precisa vencer isso. Já preguei para você sobre o princípio da humildade. Vamos lá? Jesus disse em Mateus 24, versículo 10 que, neste tempo, muitos serão escandalizados, se trairão uns aos outros. E uns aos outros, o que eles farão? Se aborrecerão. Então vamos lá. As pessoas começam a se trair umas às outras quando elas são o quê? Ou seja, você está ofendido com alguém, normalmente você vai falar mal. Aí diz mais, temos que ser cautelosos com pessoas ofendidas, porque a mágoa, ela abre a porta para a traição, isto é, para a deslealdade. Quão comum é ouvirmos alguém magoado falar mal daquela pessoa que ofendeu. É a mesma coisa, a pessoa vai falar mal da Igreja da Graça, é que ela está magoada, ofendida com alguma coisa, aconteceu algo com ela que ela não se curou. Então vamos lá. Se essas pessoas não superarem suas feridas, elas poderão se tornar pessoas desleais, pois não conseguem esquecer o que lhes aconteceu. Precisamos nos curar de feridas, de traumas, de injustiças, de acusações ou o que for que nos tenha ocorrido nesse tempo que nós estamos andando com Deus. Feridos, nós somos vulneráveis aos ataques do inimigo. Procure seu pastor, se acerte com ele e ouça o seu pastor, aceite-o, pois senão você irá contra a vontade de Deus, e rejeitar o seu pastor é rejeitar Deus que enviou ele. Deus envia exatamente o que você precisa. Absalão, filho do rei Davi, foi profundamente ferido em 2 eventos específicos da vida dele. Primeiro, quando a irmã Tamar, a irmã dele, ela foi violentada pelo próprio irmão, chamado Amon, que era o meio-irmão deles. Vamos ler isso? Está em 2 Samuel, capítulo 13. Do versículo 1 ao 2 e do 6 ao 15. Leia com o pastor, vamos ler? E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa. Pastor, o que é formosa? Significa que ela era uma mulher bonita, cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, amou ela. Você vê que coisa do diabo, ele gostou da própria irmã. Que coisa feia, né, pessoal? E ele se angustiou até adoecer por Tamar, sua irmã, porque ela era virgem, ou seja, nunca tinha conhecido nenhum homem. E parecia aos seus olhos de Amon dificultoso fazer alguma coisa. Então faz tempo que ele estava planejando alguma coisa com a irmã. E ele se deitou, Amon, e se fingiu de doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Amon ao rei, peço-te que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo, vai à casa de Amon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Amon, seu irmão. Ele, porém, estava... Como é que ele estava? Deitado. E tomou a massa, e ela amassou, fez bolos diante dos olhos do irmão dela e cozeu os bolos. Ela tomou a frigideira e os tirou diante dele. Porém, Amon se recusou a comer. E disse a Amon, faze sair todos da minha presença, e todos se retiraram. Então disse Amon a Tamar, traze a comida ao quarto, e eu vou comer da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e levou-os a Amon, seu irmão, no quarto. E chegando-lhes para que ele comesse, ele pegou dela e disse, olha o que ele disse para a própria irmã, o que está escrito? Vem e deita-te comigo, minha irmã. Porém ela disse, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu seria como um dos loucos de Israel. Agora, pois, eu te peço que fales ao rei, porque ele não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, ele sendo mais forte do que ela, ele a forçou e se deitou com ela. E depois Amon, o que ele sentiu, queridos? Grande aversão por ela, pois maior era o ódio que ele sentia por ela do que o amor com que ele havia amado. E disse-lhe Amon, levanta-te, o que ele disse para ela? E vai embora. Você vê que era uma coisa do diabo. Vamos ler o entendimento que eu coloquei? Então, o primeiro momento que ele se sentiu ofendido foi quando o irmão dele abusou da própria irmã. Uma coisa horrível. E isso ofendeu o Absalão. Ele ficou ofendido. Segunda ofensa que ele teve. Ele ficou com raiva e ele queria que o Davi matasse o Amon. Mas o Davi não mandou matar. O Davi conversou, repreendeu, talvez castigou, mas não matou. Agora vamos seguir em frente. Aí diz aqui, o segundo momento ocorreu quando Davi, seu pai, o que o pai dele teve? Misericórdia de Amon, ao invés de aplicar a lei que dizia que no caso do incesto, o causador deveria ser morto. Coloquei para você Levítico 20, versículo 17. Lê com o pastor. E quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, não está falando nem se deitar, só ver a nudez,
E ele, a sua torpeza é, porquanto serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Ele descobriu a nudez da sua irmã e levará sobre si. O que ele levará? Sua iniquidade. Olha o que eu botei para você aqui. Não podemos nos esquecer de que feridas e ofensas conduzem as pessoas aonde que elas são conduzidas? A estrada da deslealdade. Vamos lá. Mesmo que seu líder tome uma decisão que contrarie aquilo que você achava que deveria ser feito, não deixe o espírito de questionamento tomar você. Pois Davi, ao invés de escolher o juízo, o que o Davi escolheu? A misericórdia. Às vezes seu líder irá tomar decisões que você, se estivesse no lugar dele, não tomaria. Mas se acalme, ele é o líder e não você. Em alguns casos, ao invés de agir com juízo, ele poderá escolher agir com amor para ajudar alguém a se recuperar ou se levantar. Em quantos casos Deus perdoou? Como no caso da mulher adúltera. Quem é que lembra da mulher adúltera? Lembra de João 8? O que a lei dizia que deveria acontecer com a pessoa que adulterasse? Ela tinha que ser morta. Jesus disse para eles, não podem apedrejar. Foi isso que Jesus falou? Jesus matou ela? Não. Jesus usou o quê? Misericórdia. A lei dizia que ela deveria morrer, não só ela como homem. Só que Jesus podia ter dito, não, podem matá-la a pedrada, ficar na frente vendo ela morrer. Jesus não fez isso, Jesus usou a misericórdia. A lei mandava matar. Agora continue. Então, como no caso da mulher adúltera, onde Jesus não fez o que a multidão esperava. Ao invés do juízo, Deus escolheu o quê? O perdão. Apenas ore e não deixe nenhum pensamento contrário permanecer dentro de você. Se você se identificou com qualquer um desses estágios, comece a orar e vigie. Busque ajuda e não deixe esta semente maligna continuar crescendo em você. Não se torne um questionador, alguém que está sempre contra tudo. Busque se curar de todas as feridas que estão no seu coração. Lembrando que a cura só vem através do quê, queridos? Anote essa palavra que ela é importante. A cura vem através do quê? E é muito importante se aprender a perdoar para você se curar de tudo que você já viveu e passou. Não lute contra o seu pastor ou o ministério, quer dizer, a pessoa está lutando contra a igreja. Você pode estar lutando contra Deus. Não deixe nenhum espírito maligno se apoderar de você. Veja esse versículo de Atos 5, 38 e 39. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixe que eles vão embora, porque se esse plano, esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los. E correm o risco de estar lutando contra quem? Contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Vamos terminar para fazer uma oração por você. Não lute contra o seu pastor ou ministério. Não deixe que o diabo lhe use para tentar atrapalhar o progresso do reino de Deus. Seja submisso e não se esqueça. Você precisa se curar de suas feridas. Não entre pela estrada da deslealdade, pois ela para muitos acabou se tornando um caminho sem volta. Que você seja o filho amado em quem Deus tem prazer. Você um dia orou pedindo crescimento e mudanças. Pediu para que Deus quebrasse o vaso velho. Quem é que já pediu para Deus quebrar o vaso velho? Então termina a frase comigo. Talvez seu pastor seja essa a resposta de Deus para lhe fazer mudar e crescer. Não crescermos sem sermos o quê? Desafiados. Vamos ficar de pé. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então tá bom, hoje nós aprendemos sobre 2 estágios. Espírito independente e as ofensas. Se eu estou ofendido, eu preciso perdoar. É assim que a gente se cura de ofensa. E quero ver você sendo um membro fiel, sendo um crente leal à sua igreja, amém? Eu não estou pregando isso porque eu sou o seu pastor, eu estou pregando isso porque eu preciso te ensinar. Um dia, outra pessoa vai ser o seu pastor, mas eu quero que você sempre seja fiel, sempre seja leal, principalmente ao pastor e ao ministério que você está. Amém? Seja fiel, leal ao ministério. Nós temos um grande homem de Deus no nosso ministério, que é o missionário R. Soares. Temos que ser o quê? Fiéis. Tivemos um grande homem de Deus que já está na glória, que foi o missionário Alcides. Quem é que lembra dele? Então nós temos que ser leais aos ensinamentos. Por exemplo, o meu jeito de trabalhar é um jeito muito parecido com o do missionário e da pastora Neloci. Se eles fossem os teus pastores, porque eu fiquei quase 3 anos trabalhando junto com eles, sendo preparado por eles para fazer a obra. Eles trabalham sério com a obra, amém? Trabalham sério, eles são muito organizados. O pastor é organizado, o missionário era uma pessoa muito organizada com a obra e com as coisas. Os dois tinham uma organização muito grande. E eu procuro ser leal àquilo que a gente aprendeu. E ser leal ao nosso missionário, R. Soares, porque ele é a nossa referência. Amém?
Seja leal. Às vezes a pessoa não é leal e a gente precisa ser, irmão, porque isso vai fazer você ser abençoado. Porque às vezes é assim, né? Enquanto o pastor faz a minha vontade, aleluia, o pastor Luiz é o melhor. O dia que o pastor Luiz falar não, virou o Satanás agora. Às vezes é assim, irmão, só o pastor falar um não, uma coisa que contraria, já virou o Satanás. Não, a gente não pode ser assim, irmão. Uma pessoa que muda muito fácil, a gente tem que ser o quê? Leal. Jesus chamou Pedro de Satanás. No outro dia, onde que o Pedro estava? Sabe onde ele estava? Andando do lado de Jesus. Amém? Não se afastou, não se emburrou, não foi lá falar para os 12, não chamou o André e disse, André, vamos embora que eu não gostei. Jesus me chamou de Satanás na frente de todo mundo, estamos indo embora, vamos procurar outro Messias. Ele fez isso? Ele continuou. Isso se chama ser uma pessoa leal, porque às vezes você vai ser corrigido e você tem que continuar andando junto. Isso mostra que você amadureceu, amém? Quando você leva a correção para o lado pessoal, isso mostra que você ainda não amadureceu. E a gente precisa amadurecer, porque o trabalho do cristão é crescer, porque um dia nós vamos estar no céu. E vai estar no livro da vida o nome de quem é leal. O Joabe era um grande guerreiro, mas o nome dele não estava no meio dos valentes, porque ele não era leal. Quando eu li a lista dos valentes e olhei que o nome do Joabe não estava naquilo, e li várias vezes para ver se eu achava o Joabe. Pensei, não, acho que eu passei por cima. Né? Porque ele era um dos melhores generais, se você estudar a história. E eu comecei a ler e não achava o nome do homem. Uma hora eu grifei cada um para ver se eu não errava. E o nome dele não está lá, irmão. Então eu vi, vai entrar no céu quem é leal. Daí eu lembrei do Salmo 101:6. Os meus olhos procuram os fiéis dessa terra, que você possa ser esse fiel. Vamos orar? Então, se alguma coisa que você ouviu aqui você sente, pastor, eu acho que eu sou assim, isso aí está engraçado dentro de mim, esse comportamento. Então, hoje é o dia da gente orar e dizer, Deus, eu quero mudar. Me perdoa. Se até hoje eu estava desse jeito, eu quero sair daqui para ser uma pessoa diferente, eu quero ser um crente fiel, que Deus possa contar comigo, que o meu pastor possa contar comigo, que Jesus possa contar comigo. Vamos orar? Levante suas mãos assim, feche seus olhos comigo. Olá para você que está acompanhando esse vídeo no meu canal, não esqueça, hein, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para você receber as mensagens dos próximos vídeos que virão e compartilhe com quem precisa. Que prazer ter você acompanhando as nossas mensagens. Que Deus te abençoe.